me conhecem, eu sou a professora Marilda, eu sou a diretora da escola e hoje a gente está muito orgulhoso, né? Mais uma vez de estar vendo uma turma se formando, a nossa turma técnico-jurídico, técnico em serviços jurídicos, né? Da tarde. Esse trabalho do TCC é sobre improbidade administrativa, sobre a coordenação da professora Carmen, a orientação. O trabalho de TCC é sempre um trabalho que coroa, né, toda a formação dos alunos ao longo dos 3 semestres. Então, eles apresentam um trabalho onde permeia, né, todos os ensinamentos dos 3 semestres. E essa turma, que é uma turma bastante participativa, foi uma turma que ao longo dos 3 semestres participaram bastante, muito elogiado pelos professores. Então fica aqui os parabéns aos pais também, que a gente sabe que muito do sucesso dos filhos depende dos pais, e especialmente parabéns aos alunos, né? Que hoje eles estão lindos, não é verdade? Mais do que os outros dias, né? Mais do que os outros dias. Estão todos arrumados. Eu brinquei com alguns que a gente deveria pedir que viessem sempre assim, né? Então é isso, eu não vou me alongar mais, porque a gente já atrasou um pouquinho, né? E os alunos estão ansiosos, os professores aqui que estão fazendo parte da banca também têm seus compromissos mais tarde. Então vamos começar. Boa sorte aos alunos e tudo vai dar certo. Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos ficar todos de pé para o hino nacional, por favor. Não, né? Eu vou lá buscar então. Mais ou menos. Tá, gente.
Momentinho. Gente, vou ajudar. Eu vou reger então e nós cantamos, tá? E depois no final, como é uma atividade cívica, sem aplaudir. Tá bom? Vamos lá? Ouvir a dor epirâmide as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, de o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, teu sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Sem teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Louve a terra, mais a vida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta as estrelados, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Nos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início ao trabalho de conclusão de curso do terceiro módulo do curso de Técnica e Serviços Jurídicos. O tema, improbidade administrativa, foi escolhido pela relevância que tem para a sociedade. Essa aqui ficou explícita com o caso do julgamento do mensalão e que trouxe à tona o caso do ex-presidente Fernando Collor e que uniu-se à denúncia do ex-secretário da Educação, Gabriel Chalita. Isso tudo coincidiu com as nossas aulas de Direito Administrativo ministradas no segundo módulo. Chamo agora a minha amiga Natália Zampieri para dar continuação. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre o direito administrativo. Mas antes de falar sobre o direito administrativo, é necessário dizer que o tema de improbidade administrativa ele é um tema que pertence ao direito
ao direito administrativo. E o direito administrativo, por sua vez, ele pertence ao direito público. Bom, é o direito administrativo que cuida da administração pública, dos seus órgãos, das entidades e dos agentes públicos. É o direito administrativo que cuida dos interesses coletivos. O direito administrativo, ele estuda a administração pública e o serviço do nosso Estado. É ele que cuida do direito das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado, visando assim o bem comum. Passo agora a palavra à minha amiga Larissa, que vai dar continuidade ao tema. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu vou falar sobre o conceito da palavra improbidade e sobre como surgiu a lei de improbidade administrativa. Bom, no dicionário Aurélio, a palavra improbidade é definida como a ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. A palavra vem do latim e é sinônimo de desonestidade e conduta de má-fé. A lei que trata das ações ilícitas dos agentes públicos e as sanções por esse tipo de crime é a Lei 8.429 de 92. Essa lei é conhecida como LIA, que significa Lei de Improbidade Administrativa. A LIA foi prevista pela Constituinte em 1988, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e ela veio a ser promulgada em 1992. O Superior Tribunal de Justiça, ele entende que os agentes que cometem apenas irregularidades administrativas ou disciplinares não devem ser punidos pelas sanções previstas na LIA, porque essas condutas já são punidas pelo poder disciplinar da administração pública. A LIA tem como objetivo preservar os princípios da administração pública, combater a corrupção, a desonestidade e a imoralidade nas funções públicas. A improbidade administrativa é uma conduta inadequada no exercício da função pública. Ela é desonesta e é passível de sanções. Agora eu chamo o aluno Bruno Assis para continuar. Boa tarde. O termo improbidade administrativa é muito extenso e abrange conceitos e ideias que acabam por se confundir com a visão da sociedade. Por isso, faz-se necessário sanar algumas dúvidas substanciais. Dentre elas, esta primeira, que consiste em saber se improbidade administrativa é o mesmo que corrupção. A ideia de corrupção que a sociedade guarda é muito ampla e trata principalmente da má utilização da função pública em benefício próprio. Baseando-se nessa ideia, é perceptível atos de corrupção dentro da lei de improbidade administrativa, mas que não constituem improbidade em si. Vale ressaltar que os crimes de corrupção estão previstos no Código Penal nos artigos 317 e 333, que serão tratados posteriormente. O próximo tópico consiste em saber se improbidade administrativa é crime. As condutas e sanções presentes na Lei de Improbidade Administrativa não provêm da aplicação das normas gerais do direito penal. Por isso, tem-se que improbidade administrativa não é crime. Contudo, não está incorreto pensar que alguns atos contidos na Lei de Improbidade Administrativa possam ser sancionáveis pelo Código Penal. Por último, trataremos da natureza jurídica dos atos de improbidade administrativa. Sobre este tópico, existe na nossa doutrina diversas correntes com ideias contrárias, sendo que a que prevalece é a do Supremo Tribunal Federal, que na reclamação 2138 do Distrito Federal decidiu que os atos de improbidade administrativa têm natureza jurídica político-administrativa. Agora, para dar continuidade, chamo à frente o meu colega Arthur. Boa tarde. Atualmente presenciamos diversos atos de improbidade administrativa e, ao mesmo tempo, uma complacência populacional para com estes. Dessa forma, se torna necessário apresentar o processo histórico que levou à situação que nos encontramos hoje. No decorrer da história brasileira, interesses individuais sobressaíram seus interesses públicos. Isso se prova pela forma que o Brasil foi colonizado, utilizando-se como principal subterfúgio a Ilha das Índias. No início, o estratagema mais utilizado pela coroa portuguesa foi o escambo, em que ocorria a permutação entre materiais ínfimos por matérias-primas de baixo valor. Posteriormente,
temos a produção de açúcar, que foi rapidamente substituída pela mineração. Essa mudança provocou diversas alterações na sociedade, como a criação de um mercado consumidor interno. Já no século XIX, presenciamos a vinda da família real ao Brasil. Esta provocou diversas manifestações por parte da população, que prospectava a instauração de uma república, ocorrendo no ano de 1889, tendo como primeiro presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Muitos o sucederam, utilizando como forma para se eleger a política do café com leite. Esta foi interrompida pela candidatura de Júlio Prestes, que sofreu um golpe de Estado que colocou Getúlio Vargas no poder. No ano de 1950, diversas acusações de corrupção se iniciaram contra este. Este caso ficou conhecido como a CPI da última hora. Muitos casos de corrupção também sucederam este, como o caso Ademar de Barros, Capeme e Coroa Brastel, sendo que esses dois últimos foram pouco noticiados, pois ocorreram na época da ditadura. Todavia, o caso de maior relevância neste século, o século XX, foi o do impeachment de Fernando Collor, que ocorreu no ano de 1992. Já no século XXI, a população brasileira presenciou o maior caso de corrupção de todos os anos, o Mensalão, que ocorreu no ano de 2005, abrangendo maiormente líderes do PT, como José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. Este caso envolveu acusações de corrupção ativa e passiva, percolato, enriquecimento ilícito e também a aplicação de suborno para com agentes públicos. Desta forma, percebe-se que a população brasileira alicerçou-se e fundamentou-se em mentiras e explorações, não criando uma confiança em seus líderes e uma sociedade em que a improbidade e a desonestidade estão arraigadas com a moral social. Agora chamo à frente minha amiga Andressa para dar continuidade ao trabalho. Boa tarde. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, foram instituídos os princípios administrativos, com o objetivo de regular e nortear toda a atividade da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, que devem obedecer ao LINC, que é a forma abreviada que os estudantes de Direito encontraram para memorizar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro princípio, o princípio da legalidade, impõe obediência estrita à lei, constituindo uma das principais garantias a respeito do direito individual. A vontade da administração pública para esse princípio decorre estritamente da lei, ou seja, a administração pública só pode exercer aquilo que está respaldado em lei, caracterizando assim uma relação de subordinação entre a administração pública para com a lei. O segundo princípio, o princípio da impessoalidade, estabelece que toda atividade da administração pública não pode nem beneficiar e nem prejudicar determinadas pessoas, pois estas devem visar o interesse público, caracterizando assim uma relação neutra entre o Estado para com o seu administrador e entre o administrador para com o seu administrado. Agora eu passo a palavra para a minha colega Bruna, que irá prosseguir com a explicação dos outros princípios administrativos. Boa tarde. Eu vou falar sobre o princípio da moralidade. Alguns autores entendem que o princípio da moralidade se reduz a uma hipótese de ilegalidade que pode atingir os atos administrativos. Já autores mais antigos consideram a moral algo relacionado com a disciplina interna da administração. A Lei 9.784 de 99, que prevê o princípio da publicidade como princípio que obriga a administração pública. No parágrafo único, inciso 6º, exige a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, como referência aos principais aspectos da moralidade administrativa. Sendo assim, sempre que houver infringência moral, princípio de justiça ou ideia comum de honestidade, será ofendendo o princípio da moralidade. Agora eu irei falar sobre o princípio da publicidade. Este, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e exige a divulgação de todos os atos administrativos, salvo que a lei restringe sua divulgação. No artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, prevê que todos têm direito de receber informações dos atos administrativos, sendo elas de interesse coletivo, particular ou geral dos órgãos públicos. O Estado tem a obrigação de transparência. Sendo assim, sempre que solicitada alguma informação que estiver em seu banco de dados, este deverá ser oferecida ao administrado. Agora, passo a palavra para a minha colega Luma dar continuação à apresentação.
Boa tarde. Eu vou falar sobre o quinto princípio do LIMP, o princípio da eficiência. A emenda constitucional 19 incluiu, no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a eficiência como princípio da administração pública. O princípio da eficiência tem o condão de delegar à administração o aperfeiçoamento de seus serviços e atividades prestadas, buscando otimizar seus resultados e atender ao interesse público com melhores índices de satisfação, adequação e eficácia. O bom administrador pode ser definido como aquele seguidor da moral e ética administrativa, racionalidade, justiça e eficiência, ou seja, englobaria outros princípios. Contudo, o princípio da eficiência é de suma importância nas mais diversas searas em que a administração atua, desde a contratação e exoneração de seus servidores até a prestação de seus serviços. Agora eu vou falar sobre os outros princípios que regem a administração pública, porém que estão implícitos na Constituição Federal. São eles, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, onde sempre que houver um conflito de interesses entre o interesse público e privado, prevalecerá o interesse público. Da finalidade, onde o objetivo dos atos administrativos deve sempre visar o interesse público. Da razoabilidade, onde dentro de um problema jurídico concreto deve ser eleita a melhor solução, dentro de circunstâncias administrativas, políticas, econômicas e sociais. Da motivação, que exige da administração a justificativa de suas decisões tomadas. Do devido processo legal, que garante um processo com todas as suas etapas fixadas em lei. Da ampla defesa, que assegura todos os meios de defesa dentro de um processo, em qualquer etapa deste. E da segurança jurídica, que proíbe a administração de praticar atos que mudem de maneira brusca a sociedade, sem se preparada para isso. Os princípios constitucionais da administração pública surgiram para serem determinantes nos comportamentos públicos e privados, não sendo eles arrolados como propostas ou sugestões, formam o direito, veiculam-se através de normas e prestam-se a seu total cumprimento. Sua inobservância pode gerar efeitos negativos tanto para a administração quanto para os seus administrados. Passo a palavra para minha colega Carol. Boa tarde. Falaremos agora sobre todo o conteúdo da LIA, a Lei de Improbidade Administrativa. A improbidade administrativa é um fenômeno que acompanha o homem em sua trajetória no tempo. O intuito do legislador ao criar a lei foi combater os atos praticados por agentes públicos que lesionavam de algum modo o bom funcionamento da administração pública, a fim de impedir que tais agentes se enriquecessem ilicitamente, causassem prejuízo aos cofres públicos ou lesionassem os princípios norteadores da administração pública brasileira. Esta lei determina também as penalidades, independentes das de caráter penal, civil e administrativo, a que estão sujeitos os responsáveis pelo ato de improbidade. A declaração de bens, o processo administrativo e o processo judicial, disposições gerais, prescrição e disposições finais. Logo, busca-se através desta um critério para a aplicação devida da lei, estipulando garantias legais para possíveis acontecimentos que poderão causar danos diversos ao erário. Esta lei apresenta também 3 artigos que são de suma importância para a caracterização do ato, que estão tipificados em atos que importam em enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública. Para o melhor entendimento desses, chamo à frente o aluno Anderson Carvalho para dar prosseguimento ao trabalho. Burlar a lei é o primeiro pensamento inescrupuloso de agentes públicos que cometem atos que importam enriquecimento ilícito, pois falta-lhes princípios éticos e morais. Lhes falta também a consciência do coletivo, prevalecendo apenas seu interesse individual. O artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa apresenta o modo da conduta decorrente do enriquecimento ilícito do agente, organizando-se em uma derivação lógica e consequência inevitável dos atos de corrupção. O ato ímprobo por enriquecimento ilícito é, por função, o que melhor se caracteriza a ideia de deslealdade, desserviço e prejuízo à instituição e à administração pública. Pela própria essência, o ato só pode ser praticado de forma dolosa. É impossível imaginarmos que alguém possa auferir vantagem patrimonial indevida decorrente do exercício de cargo, mandato, função
ou atividade pública de forma culposa. A hipótese exige a existência do nexo de causalidade entre o enriquecimento ilícito e a ação ou omissão desejada do agente. O inciso 1º estabelece que a vantagem deve vir por meio de dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outro tipo de vantagem econômica. Ela também diz que deve ser feita por comissão, porcentagem, gratificação ou presente. O interesse deve vir de quem está oferecendo a vantagem e deve ser aceito pelo agente. Para o próximo tópico, passo a palavra ao meu amigo Palota. Segundo o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, constitui ato que causa prejuízo ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje em perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas referidas no artigo 1º desta lei. Perda patrimonial é desfalque, privação, extravio de bens, rendas e valores. Desvio significa mudança de direção, desvirtuamento ou alteração de destinação do bem ou valor. Apropriação é apoderamento, usurpação, inversão da posse. Malbaratamento é desperdício, venda mal feita, gasto com prejuízo. Dilapidação é esbanjamento destrutivo, consumição. Modernamente, estamos habituados com a lesão dolosa, aquela onde há a má-fé, a desonestidade, o desvio transgressor do agente em sua ação ou omissão. Porém, o caput do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa evidencia uma conduta culposa, praticada sem o dolo, causada pelo servidor inábil. O servidor inábil é o agente público incapaz, incompetente, desprovido de habilidade técnica. Não causa prejuízo por má-fé, e sim por uma ineficiência no seu desempenho profissional. Esta não pode ser qualificada como improbidade, pois para haver improbidade é necessária a má-fé, o dolo, a vontade certa e expressa do agente em sua ação ou omissão. Elementos que não se ausentaram no caso Lalau, que ficou reconhecido internacionalmente por causar prejuízo ao erário. O caso Lalau tem como figura principal o ex-desembargador do Fórum da 2ª Região, Fórum Trabalhista, Rui Barbosa. Nicolau dos Santos Neto ficou responsável pelo processo licitatório para novas construções de novas sedes trabalhistas. Porém, utilizou-se do seu cargo para oferir vantagem própria, desviando aproximadamente 160 milhões de reais da res pública. Portanto, é evidente que não pode se confundir a coisa pública com a particular. Agora para começarmos a falar dos atos que atentam ao princípio da administração pública, presente no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, é necessário sabermos alguns fatores, tais como: não há liberdade e nem vontade pessoal na administração pública, pois quaisquer eventuais anormalidades serão punidas como se dolosa fossem. E é de suma importância ressaltar também que o servidor público deve seguir à risca a lei, assim como leciona o professor Eli Lopes Merelli, deslumbrantemente sobre a matéria, formulando a seguinte expressão: na administração pública, para o particular significa pode fazer assim, e para a pessoa governamental significa deve fazer assim, realizando todos os seus atos em total submissão à lei. Irei devolver a palavra agora ao meu amigo Anderson. Um exemplo claro de crime que atentou contra os princípios da administração pública foi o caso Palocci. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, foi acusado de ter celebrado contratos de forma irregular em total distância a Decreto-Lei 670/97. Dessa forma, ele foi em total desencontro ao princípio da legalidade, assim caracterizando ato que atenta contra os princípios da administração pública. Vemos que em nosso país, os administradores têm total dificuldade em tratar seus administrados de forma imparcial e com neutralidade. É de suma importância que se crie uma linha de honestidade entre a administração e seus administrados. Agora passo a palavra ao meu amigo. Trataremos agora do procedimento administrativo e do processo judicial da Lei de Improbidade Administrativa. Qualquer um poderá instaurar investigação para apurar atos de improbidade administrativa.
Isso com base no artigo 5º, inciso 30 da nossa Constituição Federal, que garante o direito à petição aos poderes públicos em defesa do direito contra a ilegalidade e o abuso de poder. Para a procuração, é necessário que a representação seja escrita ou devidamente reduzida a termo. A ação terá rito ordinário, um rito mais completo, e não poderá contar com acordos ou conciliações para resolvê-la. O juiz analisará a petição inicial e, se estiverem de acordo com os requisitos básicos, ele mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerente para que este possa apresentar suas manifestações, instruída com provas e documentos que possam comprovar os indícios de ato de improbidade administrativa. Após recebida, o juiz tem 30 dias para fundamentar sua decisão. Se estiver convencido da inexistência de ato de improbidade administrativa, a rejeitará. Contudo, se aceitá-la, ele ordenará a citação do réu para que este possa apresentar suas contrarrazões, com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que garante o direito à ampla defesa e ao contraditório. Nos casos em que os atos de improbidade administrativa forem causados por servidores federais, estes serão julgados de acordo com a Lei de Ações Públicas. Quando causados por servidores militares, estes serão julgados de acordo com os regulamentos disciplinares próprios. É válido ressaltar que, quando julgar-se necessário, a Fazenda Pública promoverá ações para o ressarcimento do patrimônio público. Agora, passo a palavra ao meu colega Lincoln. Boa tarde. Estarei falando dos crimes cometidos contra a administração pública. Existem muitos, porém selecionamos os de maior importância nacional. Entre eles, temos peculato. Caracteriza-se pela apropriação efetuada de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de quem tem a posse em razão do cargo subtraí-lo para si ou para outro. A pena para esse crime é de 2 a 12 anos e multa. Lembrando que o crime de peculato é um crime caracterizado pelo funcionário público contra a administração pública. Temos também o crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Consiste em retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou fazê-lo contra disposição expressa em lei. A pena para esse crime é de 3 meses a 1 ano e multa. Temos também o crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Pune-se o funcionário público que, em razão do cargo, solicita para si ou para outrem vantagem indevida. É como se fosse uma espécie de extorsão que ele usa contra terceiros. E esse terceiro cede ou virá a ceder. Temos aqui os 2 principais crimes que repercutiram na mídia nos últimos tempos. Corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. É todo ato de oferecer. Esse oferecimento pode ocorrer das mais variadas formas. Oferecer o quê? Vantagem ilícita ao funcionário público, assim manchando a moralidade pública. Temos também o crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, que nada mais é quando o funcionário público aceita essa vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, estando no cargo ou antes de assumi-la. Agora passo a palavra para as minhas amigas Maiara, Zenon e Ancaís. Bom, agora nós vamos falar sobre o voto distrital. Ele tem sido assunto para vários segmentos da população brasileira por ter sido visto como uma possível solução para a diminuição da corrupção e aumento da representatividade por parte dos eleitores. Para dar início, eu vou ler uma citação. O Brasil possui uma falsa democracia. Menos de 10% dos deputados são eleitos pelo voto direto. Mais de 90% é eleito pelo voto de legenda. O povo brasileiro está levando uma rasteira há muito tempo. Augusto Branco. O voto distrital ele teve início na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele consiste em dividir as regiões na qual ele é aplicado em distritos eleitorais, ou seja, distritos com a mesma quantidade de população, no máximo 200 mil habitantes, sendo que a variação entre um distrito e outro deve ser de no máximo 10%. E ele exige que o candidato ele more na região na qual ele vai se candidatar. Cada eleitor escolhe seu deputado estadual ou federal para compor os cargos no Congresso, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa. Após o primeiro turno, os 2 mais votados de cada distrito vão para o segundo turno.
esse sistema ele aumenta a fiscalização por parte dos eleitores. Afinal, as regras de hoje permitem que os candidatos que não tiveram bom desempenho parlamentar depois se reelejam em outra região. O Brasil ele já adotou um voto distrital durante 2 vezes, no Império e na República Velha. No Império, as províncias elas eram divididas em círculos eleitorais e cada província podia apresentar somente um candidato até 1860. A partir daí, cada círculo podia apresentar até 5 candidatos. Em 1904, na República Velha, a Lei Rosa e Silva chegou e mudou todas as regras. Era uma época onde as fraudes eram muito constantes e as eleições elas eram decididas antes mesmo da votação. Nessa época, cada distrito podia apresentar até 5 candidatos, sendo que 3 iriam se eleger. Cada eleitor tinha direito a 3 votos, sendo que a lei permitia que os 3 votos fossem para o mesmo representante. Com a Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, as regras mudaram novamente. Em 1932, com o advento do primeiro Código Eleitoral Brasileiro, foi estipulado o voto proporcional, que é o voto que nós temos hoje. Após meio século, 1982, o Ministério da Justiça promulgou a Emenda Constitucional número 22, que estabeleceu o voto distrital. Porém, em 1985, essa emenda foi revogada sem sequer ser aplicada. Um dos princípios básicos da democracia é a liberdade de escolher. E a representatividade por parte do eleitor é o que demonstra isso. Vivemos em um país onde ganha a eleição quem tem mais condições para financiar propagandas e campanhas eleitorais. Claro, existem exceções, porém o número é tão pequeno perto dos políticos que fazem parte desse inescrupuloso jogo que nem chegamos a levar em conta. Muitas vezes nos fica aparente que eles não possuem tantas condições para financiar certas campanhas. Porém, o povo brasileiro já está acostumado a não ir atrás das verdadeiras fontes de patrocínio. Existem vários projetos de lei do voto distrital esperando para serem votadas. Uma delas era o projeto de lei 145/2011, que foi proposta em 2011 pela Luísio Nunes, do PSDB. Ele era somente para os vereadores, estabelecia que o número de distritos fosse proporcional ao número de vagas no Congresso, estabelecia que era só para regiões de mais de 200 mil habitantes e exigia que fosse apresentado somente um candidato por partido. Esse projeto ele foi votado dia 8 de maio de 2013 e foi barrado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de 12 votos contra 6. Uma das grandes mudanças que o sistema distrital trará ao nosso eleitorado é uma reforma política, que afetará diretamente o Congresso, que atualmente apresenta uma situação alarmante. Esse sistema possibilitará a existência de uma verdadeira democracia. Esse sistema poderá acabar com a candidatura, por exemplo, dos candidatos que só conseguem se eleger por obter um poder aquisitivo elevado e verdadeiramente banir aqueles que, mesmo impedidos, continuam atuando na vida política, seja pelo patrocínio ou qualquer outra forma. Um novo sistema, uma nova democracia, para a solução da improbidade e seus problemas consequentes. Voto distrital será a melhor opção para fundamentar um novo avanço no sistema eleitoral do Brasil. Fernão Bate. Os objetivos do voto distrital são o fim da eleição de candidatos relâmpagos. O que são os candidatos relâmpagos? São aqueles que aparecem numa região, nas épocas eleitorais, fazem suas promessas e, após conseguirem seus tão almejados votos, voltam para seu lugar de origem e de lá ficam exercendo seus mandatos sem sequer conhecer as necessidades da população. Conhecimento dos problemas por parte do representante. Como eles terão que morar no distrito, automaticamente os problemas da população serão os mesmos problemas que eles. E o fato deles morarem dará à população uma maneira mais digna de cobrar os seus direitos. Fim de falsas promessas. O voto distrital, ele visa dar a confiança para a população de ver os seus direitos sendo cumpridos cotidianamente, não só em sua região, como no Brasil inteiro. E associações distritais conveniadas com o governo. Terá a opção de criarem associações em cada distrito, poderão ser conveniadas ou não com o governo, para que dessa forma
seja criada uma maneira inovadora e democrática de atender às necessidades da população, coisa que o governo atual está deixando a desejar. Muitas são as vantagens do voto distrital. Dentre elas, foram separadas 6 para sua melhor representação. A primeira delas é: escolher fica mais fácil. Muitos são os candidatos e pouco é o tempo e a paciência para analisar o currículo de cada um. Só no estado de São Paulo, nas eleições do ano de 2010, se candidataram 1.131 pessoas para o cargo de deputado estadual, sendo que a representação paulista é de apenas 70 deputados. Se cada eleitor dedicasse 1 hora para analisar o currículo de cada um, demoraria em média 47 dias ininterruptos para concluir. Todos esses candidatos têm a sua representação feita pela mídia, só que essa acaba sendo ineficaz, já que é tão curta. No sistema distrital, isso acaba, já que cada partido só poderá promover uma pessoa. Sendo assim, a escolha do cidadão fica mais fácil, pois a análise do currículo de cada um vai ficar mais fácil, tornando assim a escolha mais eficiente. A segunda é: quem elege fiscaliza. Nas mesmas eleições do ano de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral encomendou uma pesquisa que constatou que 22% da população, após um mês da realização das eleições, se esqueceram do candidato em que votaram para deputado estadual. Isso se dá pelo fato de que a população não se sente representada pelo seu parlamentar, então não vê a necessidade de lembrar-se do nome do mesmo. Com o sistema distrital, isso acaba, pois a relação eleitor e candidato será mais próxima, tornando assim a fiscalização maior. Lembrar-se do nome do candidato a deputado estadual será como lembrar-se do nome do candidato a prefeito da sua cidade. Terceira, a campanha fica mais barata. A campanha no nosso país tem grandes custos. Das 5.100 pessoas que se candidataram nas eleições de 2010, declararam que, em conjunto, gastaram, em média, R$1 bilhão para se promover, sendo que as pessoas que conseguiram se eleger gastaram R$1 milhão. Esse gasto se dá pelo fato de que o candidato tem a necessidade de se promover pelo estado inteiro, gastando assim com viagens e panfletos e outras formas de se promover. Com o sistema distrital, isso acaba, já que os custos diminuirão, pois o candidato não tem a necessidade de se promover pelo estado inteiro, mas apenas o seu distrito, tornando assim a campanha mais barata. Quarto, acaba o efeito direito. Em nosso sistema eleitoral atual, temos uma regra do quociente eleitoral, onde o candidato não consegue vencer a eleição pelos votos que recebeu, mas sim pelo partido em que está. Sendo assim, um candidato que recebeu uma ínfima quantidade de votos pode ganhar as eleições de um candidato que recebeu uma quantidade de votos superior somente pelo partido em que está. Sendo assim, das 513 cadeiras do Congresso, nas últimas eleições, apenas 36 foram preenchidas por candidatos que receberam seus próprios votos. As outras 477 foram conseguidas através de votos por legenda ou através de outros candidatos que receberam uma quantidade de votos. Sendo assim, os partidos acabam promovendo candidatos que são de conhecimento geral do povo, como, por exemplo, o comediante Tiririca, que nas eleições recebeu 1,3 milhões de votos e levou consigo mais 3 caronistas para o Congresso. Com o sistema distrital, isso acaba, já que cada candidato deverá ganhar a eleição por si só, sem ajuda de partido ou qualquer outro puxador de votos. Os corporativistas perdem espaço. O nosso sistema eleitoral é feito sob medida para os candidatos sindicalistas. Estes se elegem aos montes porque sabem tirar proveito do corporativismo. Com o voto distrital, o jogo volta a entrar em equilíbrio. Afinal, os eleitores estarão geograficamente em menor número. Sendo assim, diminuirá o poder de fogo da candidatura. Estima-se que se na eleição anterior, na eleição passada, o voto distrital estivesse em vigor, 35 candidatos sindicalistas e 28 candidatos de base religiosa não teriam sido eleitos. A corrupção reflui. O nosso sistema eleitoral, ele funciona numa espécie de toma lá da cá. Em troca de apoio para aprovação de projetos de leis e medidas provisórias, o governo oferece cargos no Congresso. Dessa forma, fazem parte dos partidos os candidatos que estão dispostos a obedecer à cúpula, e não aqueles que estão dispostos a atender às necessidades da população. Com o voto distrital, os eleitos passam a ser menos subordinados à direção do partido. Assim, para poderem se reeleger, vão depender da lealdade dos eleitores. Estudos apontam que os países que possuem voto distrital possuem 20% a menos de corrupção do que os países que possuem a voto proporcional com a lista fechada. Os países que têm o voto distrital hoje são
os Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, França e Alemanha. Todas essas vantagens não terão nenhuma eficácia se não houver a participação da população, que no voto distrital é de suma importância. Atualmente, a sociedade não vê essa representação como algo bom, mas sim como algo distante e independente. Nos últimos anos, muitas foram as mobilizações da população para se com seus produtos e serviços, seja pelo PROCON, por meios de comunicação ou por redes sociais. Porém, não se vê a população se mobilizando para o cumprimento das promessas feitas pelos candidatos nas campanhas. Muitas são as explicações para essa dissociação. Uma delas é o fato de que a população não tem a conscientização, seja pela escola, pelas famílias ou pela imprensa, que não reforça a ideia de que devemos participar mais diretamente das atividades dos nossos parlamentares. Atualmente, acompanhar as atividades dos nossos representantes é completamente complicado, seja pelo sistema ou pela falta de cultura, ou pelo sistema que parece tão longínquo da realidade populacional. Novas maneiras e tecnologias estão surgindo. Os jovens pensam de uma maneira mais lógica. Estamos vivendo numa era onde somos capazes de transformar a sociedade como um todo. Afinal, é por aí que se começa a mudança, através dos cidadãos, no dia a dia, criando consciência e compromisso. O importante é participar. Afinal, o que você faz afeta a sociedade. E o que não se faz também. Fábio Colete. Agora, chamo à frente meu amigo Rafael Rebelo, que dará a conclusão do nosso trabalho. Boa tarde. A conclusão. O direito administrativo tem, assim como os outros sub-ramos do direito, fundamental importância para a manutenção do bem-estar social. Agindo o homem sempre em prol de si mesmo, criou-se a necessidade de reformar o ordenamento jurídico. As ações que lhe auxiliam e prejudicam os outros começaram a se sobressair-se e ter mais publicidade. Havendo no decorrer da história do Brasil, a improbidade administrativa em grandes casos, pelas suas dimensões tomadas como Fernando Collor de Mello, criou-se a necessidade de uma legislação vigente mais dura para inibir tais práticas ímprobas. Contudo, devemos lembrar que a improbidade administrativa não se resume a atos como a corrupção, seja ela ativa ou passiva. Estão elencadas os outros atos que configuram a improbidade administrativa no Código Penal e na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa. A improbidade administrativa é a raiz de um problema presente na sociedade brasileira e atual. Mas estamos caminhando para uma nova era. Uma era em que os governantes são compelidos a governar para os seus representados e não em seu representar si mesmos, seus próprios interesses. Estamos num tempo de mudanças, onde cada cidadão levanta a cabeça para tentar mover o mundo. Posso citar Platão para vocês. Platão disse que tente mover a si mesmo. Será o primeiro passo para mover o mundo. E devido a esses passos que estamos tomando, os governantes estão sendo a governar para nós e os servidores públicos, devido à coercibilidade das normas, estão sendo obrigados a agir de maneira proba. Mas eu gostaria de saber, o que você fez para mudar o país hoje? Passo agora a palavra à Letícia para os agradecimentos. Gostaria de agradecer a banca. Tem que passar a palavra para a banca. Professor Carlos Eduardo, por favor, comentários. Depois doutora Evelise e doutora Elizabeth. Eu falo a sua inicial. Bom, primeiro parabéns a todos. Eu acho que, não, tenho certeza que esse trabalho é só um reflexo do que vocês foram durante um ano e meio.
Eu tive o prazer de dar aula para vocês durante um ano e eu não tinha dúvida que vocês iam fazer o que vocês fizeram hoje. Vocês estão de parabéns, porque eu sei o esforço que vocês tiveram e eu sei também o quanto vocês dedicaram para chegar aqui. Não só no trabalho, tem muita turma que se dedica para o trabalho, passa uma impressão. E não foi aquela turma, né, durante um ano e meio. Vocês não, vocês foram uma ótima turma durante um ano e meio. E hoje, agora, vocês só mostraram aquilo que vocês foram, né? Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para vocês, porque vocês foram excelentes. Então, parabéns, e só fica aqui o meu agradecimento por ter tido a oportunidade de dar aula para vocês durante esse tempo. E foi um prazer ter Gente, acho que eu estou falando baixo. Tá bom? Estão me ouvindo? Tá tranquilo? Pessoal, primeiramente eu gostaria de parabenizar a professora que orientou vocês, todo o restante do corpo docente, porque esse trabalho é um trabalho de conjunto, a nossa querida diretora Marilda também. E eu faço das palavras do professor as minhas. Na verdade, ele falou primeiro que eu, então ele falou tudo que eu iria falar. Deixa eu só reforçar o seguinte: para mim foi um prazer dar aula para todos vocês, adquirir carinho e respeito por cada um de maneira diferente, mas em quantidade igual, tá? Amei dar aula para vocês, aprendi com vocês, vocês aprenderam comigo, foi uma troca de aprendizagem realmente. E vocês sempre foram muito competentes, conforme o professor falou, realmente. Vocês sempre foram muito esforçados, interessados. Me recordo de vocês sempre ávidos por conhecimento. Vamos começar essa aula, o que a senhora vai ensinar hoje, vai ter algum trabalho, vai ditar questões, enfim, né? Parabéns pela união, pelo trabalho que vocês fizeram. Vocês se esforçaram muito, acompanhei alguns ensaios, guardaram muito bem tudo que tinha para falar. Tá? Não pecaram em nada. Excelente organização, excelente escrita, excelente apresentação. Realmente foi uma honra trabalhar com vocês. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Parabéns pelo trabalho apresentado, foi muito bem apresentado, foi muito bem pesquisado, né? O trabalho está muito, tem um bom conteúdo de pesquisa. Quero dar parabéns também para a professora orientadora, né? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Quem está de pé responde. Eu queria saber o seguinte: além do voto distrital que vocês defenderam para combate à improbidade administrativa, quais seriam outras formas de combate à improbidade? Nós sabemos que a participação popular é a única forma de você combater a improbidade. A gente pode criar leis, códigos, mas a corrupção ela vai estar sempre intrínseca ao governante, ao servidor, porque é do ser humano isso. Mas a participação e o que nós vemos essa semana e na outra semana é de suma importância para o combate à corrupção. Todos nós sabemos disso e não há o que falar contra. Há o vandalismo, há todas as coisas que são ruins para isso. Mas o que todos os jovens, o que todas as pessoas que foram às ruas, o que elas buscaram é o combate à corrupção, é a busca pela dignidade e pela moral. Pessoal, antes de mais nada, parabéns. Eu não costumo falar, quando eu oriento os alunos do TCC, eu não costumo falar porque eu acho que esse dia é de vocês, não do orientador. O orientador é um mero espectador, acessório
nesse trabalho de conclusão de curso. Mas eu até fiz uma colinha aqui para falar hoje, porque vocês são especiais. Enfim, chegamos ao fim. Fim que levará a um novo começo amanhã, a vocês. E que teve um início, para mim, em janeiro de 2006. Momento em que decidi dividir a carreira jurídica com a educação. E tive a honra de poder lecionar no curso técnico em serviços jurídicos em 2009. Este momento me enche de alegria, pois tive o prazer de poder ter participado e contribuído para o desenvolvimento de seres humanos, dotados de tão singular inteligência e comprometimento. Ter dividido um pedaço da minha vida com vocês foi uma experiência profissional e pessoal muito agradável. Desde o primeiro módulo, quando olhei para cada um de vocês e perguntei o nome, onde moravam, o que queriam, o que esperavam do curso, já sabia que tinham potencial. Passamos por tanta coisa em tão curto tempo. Alegrias, perda irreparável, decepções. Mas continuamos juntos nessa caminhada. E vocês são tão privilegiados, pois a data da apresentação deste primoroso trabalho coincide exatamente com um período de transformação na sociedade. Transformação essa que se deu início com a promulgação da Lei de Improbidade Administrativa, objeto do trabalho dos senhores. Meus caros alunos, e agora, mais que amigos, boa sorte a todos vocês, sucesso e acreditem, vocês podem. Agora eu gostaria de chamar a minha amiga Letícia Nieto para fazer alguns agradecimentos. Boa tarde. Eu vou fazer os agradecimentos para a banca, para os professores. Agradecemos primeiramente a Deus por ter nos dado força para permanecermos firmes durante 1 ano e meio de curso. As dificuldades e os erros cometidos, pois na ausência deles não teríamos aprendido e seguido adiante. As nossas famílias e amigos que nos encorajaram e deram conforto nos momentos difíceis, que tiveram paciência e oraram a nosso favor. A orientadora Carmen, que ajudou na elaboração deste trabalho com palavras sábias e precisas. Desde o primeiro semestre, com seu jeito maternal e doce, conquistou o carinho de cada um de nós. Despedimos-nos com plena certeza de termos construído uma amizade bela e sincera.